Bom dia, queridos amigos, irmãos que estão em algum lugar aí assistindo através do nosso canal no YouTube, na Igreja Central de Americana. Nós estamos nos 10 dias de oração com todo o distrito, a liderança no Zoom e os demais no canal do YouTube. Hoje foi o 3º dia de oração. Nós estamos estudando os 10 principais temas do livro Grande Conflito. Hoje foi sobre a palavra de Deus. Se você não está tendo a oportunidade, o Cleito, nosso líder, tem a revista em PDF, no WhatsApp, você pode pegar com ele no final. E, irmãos, está sendo uma bênção de Deus. Cerca de 4, 5 mil pessoas, depois acompanham, online temos bastante gente. E o mundo inteiro está vivendo esse momento, o mundo, que eu digo, o adventismo no mundo inteiro está dedicando 10 dias de oração para atravessarmos esse ano, lembrando que nós dependemos de Deus. Então, eu quero agradecer o Cleito pela ajuda, pelo socorro, pela liderança, estarmos juntos ali, e pela organização do evangelismo. Amanhã à noite nós vamos começar uma série de evangelismo, o título está aqui, Cumprimentos Proféticos na Dispensação Final. Irmãos, o que é uma dispensação? Uma dispensação é um período, né? É um período. Algumas pessoas criam várias dispensações, aí é chamado dispensacionalismo. Nós não somos dispensacionalistas, mas nós estamos vivendo nessa dispensação, que é um termo do dom profético, na dispensação final, no período final da história, na história deste mundo. E antes de orar, esse sermão que eu vou pregar hoje é um sermão que será pregado em 3 sábados, não consecutivos. Sábado que vem, termina os 10 dias de oração, a minha amada esposa estará pregando um sermão que ela escreveu para a divisão sul-americana, que está inserido nos 10 dias de oração. Foram feitos vários sermões. Quantos sermões, amor? Você lembra? 10 sermões, porque algumas igrejas estão fazendo os dias de oração e sermões. Ela escreveu um dos sermões para a igreja na América do Sul. E sábado que vem ela vai pregar o sermão que ela escreveu. Então Deus vai usá-la e abençoá-la. Irmãos, nessa dispensação que nós estamos vivendo, um dos assuntos assim mais delicados, um dos assuntos mais, não vou dizer polêmicos, mas dolorosos, que nós vamos ter que enfrentar e já estamos enfrentando, é a questão da ruptura familiar. Nós vamos estudar isso 3 sábados, o assunto é muito denso. Hoje eu vou falar um sermão introdutório, mas, lógico, trazendo o modelo, e depois nós vamos trabalhar esse assunto de uma forma mais profunda, porque o assunto é muito denso, muito extenso, e em 3 sábados a gente nem esgota, mas é um assunto que está na Bíblia, especialmente no tempo do fim. Então oremos a Deus para que a palavra do Senhor e o Espírito Santo fale a você, e se isso acontecer no seio da nossa família, a gente esteja preparado, sabendo que isso foi profetizado. Infelizmente, nem todos da mesma família salvarão. Logicamente, muitas famílias, todos salvarão, mas algumas famílias não. Então, vamos encarar essa realidade. O tema de hoje é esse, né? Como tratar aqueles que deixaram a verdade, os nossos amados, os nossos queridos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos nesse momento recorrer ao Senhor em oração, na lembrança que dependemos do Espírito Santo. A pregação é uma exposição da palavra do Senhor, e a interpretação e aplicação é um trabalho do Espírito Santo. Portanto, o Senhor faz a obra para que o humano se esconda e o divino apareça, e essas verdades, por mais duras, que são puras realidades, possam nos preparar para enfrentarmos todas as dificuldades que sobrevirão e que muitas vezes nos atingem já, e que nós temos consciência perante o Senhor de que fizemos o nosso melhor, fazemos o nosso melhor, e o demais está sob a responsabilidade daqueles que tomam as suas decisões, sabendo que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Nos ilumina, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto, São Mateus 24, verso 40 e 41. Palavra de Jesus Cristo no contexto
dos sinais da volta de Jesus e no contexto da parábola da figueira. Quando a figueira for sacudida. São Mateus 24, 40 e 41. Ali diz assim, estou pegando dois textos dentro de um contexto, que é São Mateus 24, você sabe, onde Jesus faz o seu pequeno apocalipse. Diz assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Agora vá para um pequeno livro que está entre Naum, antes de Naum, o livro de Miqueias e depois de Jonas. Procura Jonas e vá a Miqueias, capítulo 7, versos 5, 6 e 7. Acha lá. Você pode ir Abacuque, é um pequeno livro, um profeta menor. Miqueias, capítulo 7, 5 a 7. Acharam aí? Eu quero que todos leiam. Antes de Naum, depois de Jonas, tem um pequeno livro ali chamado Miqueias. Antes de ler, quando viveu Miqueias? Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Isaías trabalhava no grande centro, né? E Miqueias era o pastor do interior. Um profeta, a gente fala menor, não porque não tinha importância, mas porque a sua mensagem foi menor, talvez seu período de tempo foi menor, então é chamado um profeta menor. Miqueias, escrevendo naquele grande período de apostasia, antes do cativeiro babilônico, escreveu: não acredito no seu amigo, não confie no seu companheiro, na sua companheira. Está falando do cônjuge. Cuidado, não fale muito, guarda a porta da tua boca ao teu cônjuge, aquela, no caso aqui a esposa, que reclina sobre o teu peito. Tenha cuidado até com a tua esposa, com o teu cônjuge. Porque no tempo de Miqueias, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria... O que está escrito aí? Da sua própria casa. Miqueias diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, irmãos, esta profecia que se cumpriu, era um relato melhor que acontecia no tempo do profeta Miqueias, antes do cativeiro babilônico, tem se repetido ao longo da história e vai se repetir no tempo do fim. Dentro do seio familiar e até mesmo entre o mais sagrado dos vínculos, abaixo de Deus, que é o matrimônio. Um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Um vai ser arrebatado, outro vai ficar. E nessa manhã nós vamos estudar o nosso modelo. Eu vou repetir uma coisa que eu gosto de repetir. Jesus nasceu como nossa esperança. Não havia esperança sem o nascimento de Jesus. Jesus viveu como nosso modelo. Jesus morreu como nosso substituto. Jesus ressuscitou como nossa garantia, penhor. Ele vive como nosso intercessor e voltará como nosso juiz, salvador, protetor e rei eterno. E nós vamos estudar agora Jesus como nosso modelo. Por quê? Lógico, em 40 minutos, 35 minutos, você não consegue esgotar tudo. Mas você vai entender que Jesus viveu isso na sua própria pele. O lar de Jesus era um lar muito complicado. Jesus foi duramente perseguido, maltratado, desprezado, odiado. E achavam que ele era possesso. Então vamos estudar isso. E como Jesus reagiu às dificuldades que ele enfrentou dentro de casa. Como que ele teve que deixar o seu lar. Encontrar morada em Cafarnaum, você não vê Jesus voltando para casa. Cafarnaum, e quando ele buscava um lar, ele ia para o lar de Marta, Maria e Lázaro. Vou repetir isso. Jesus não fez da sua casa o seu refúgio, porque ali ele não tinha paz.
Então vamos lá. São Marcos 3, verso 20 em diante. Abre a Bíblia agora, vamos para os evangelhos e vamos estudar o nosso modelo, como Jesus agiu e reagiu àquilo que ele viveu dentro de casa. Vamos ler vários textos. Pega a Bíblia aí, vamos manusear agora. São Marcos 3, verso 20 até o verso 35, uma leitura rápida. Ok? São Marcos 3:20 diz assim: Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para Opa! Jesus estava em Cafarnaum e eles saíram para prender Jesus. E disseram o quê? Ele está fora de si. Numa outra tradução, ele está louco. Nós temos que interná-lo. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso pelo demônio, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. E aí a família de Jesus, a sua mãe, as suas irmãs e os seus irmãos, todos por parte do seu pai, acreditavam em quem? Nos líderes da sinagoga. Os judeus, os fariseus e os escribas. E os escribas disseram: o teu filho, o teu irmão, ele está possesso, ele é uma pessoa possuída pelo diabo. Uau! Que tal você chegar em casa e a tua esposa dizer: você está possuído pelo demônio? Continua, a Bíblia diz assim: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode o diabo expelir o próprio diabo? Satanás tinha feito ali, irmãos, um pouquinho antes, curas, milagres, e também tinha feito expulsão de Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra Satanás, está dividido e não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto, porém, diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto, veja o verso 31, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Jesus está ali num conflito com os líderes, sua família foi avisada, a família veio e disse: olha, Jesus está possesso por Satanás. E Jesus disse assim: bom, eu expulso Satanás. Se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, como é que é esse negócio? Então quer dizer que o diabo manda ele mesmo embora. Então estão a casa dividida, eles. Aí chegaram sua mãe, seus irmãos e a sua família. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, a tua mãe, os teus irmãos, irmãs, estão lá fora à tua procura. Então Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe, meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus não saiu para atender a sua mãe, as suas irmãs e os seus irmãos. Não deu atenção. Começa a história assim, irmãos, a coisa vai longe. Agora, São Mateus 13, 55 e 56. Vamos aprofundar um pouquinho a nossa caminhada. São Mateus 13, 55. 13, 55. Em diante. Jesus estava pregando em Nazaré, foi rejeitado. E aí no verso 55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro?
Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, guarda esse nome, Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E essa incredulidade envolvia, a princípio, a sua própria mãe. Irmãos, não sejamos assim em alguns aspectos romancistas, achando que a vida de Jesus foi num lar maravilhoso, que ele teve uma vida maravilhosa dentro de casa. Você vai ver algumas coisas que não são e não foram. São Mateus 12, 22. São Mateus 12, 22. O contexto: então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Foi nesse momento em que Jesus foi acusado de ter o espírito de Satanás. São João 7, verso 5. Volta a Bíblia lá para frente. São João 7, o verso 5. O verso 3, verso 2 até o verso 6. João 7,2 diz assim: ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Estavam criticando Jesus, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar vocês, mas a mim me odeia. Veja, o mundo não, a família dele não tinha um ódio do mundo, porque estavam com o mundo, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que suas obras são más. Subi, vão vocês para a festa, eu por enquanto não vou, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Irmãos, se nós lermos aí outros textos correlatos, a essência é o seguinte: assim que Jesus compreendeu na sua humanidade que ele era o Filho de Deus, ele tinha uma responsabilidade com Deus, o diabo se arvorou, começando no seio da sua família, onde ele foi duramente odiado, perseguido, maltratado, a ponto da família, juntamente com os líderes judaicos, acusá-lo de possessão demoníaca. Então agora, eu vou ler algumas frases que estão na revelação profética. Não tinham simpatia pela obra de Jesus. As más notícias de sua vida obra lhe causavam surpresa e horror. Irmãos, a família de Jesus tinha vergonha dele. Tinha vergonha dele. Ficavam com vergonha e horror. Receavam pelo equilíbrio da sua razão. Sentiram vergonha de seu parentesco com Jesus. Ah, ele é teu irmão. Não tem nada a ver com esse homem. Não, mas ele não é filho de José. Não. Ele tinha vergonha do seu parentesco com Jesus. Que tal Jesus entrar aqui e disser para você e para mim: eu sou teu irmão, você não é meu parente, não. Nunca ouvi falar, nem conheço. Ficaram indignados com a acusação de que Jesus fazia. Ficaram indignados com a acusação que Jesus fazia aos escribas e fariseus, chamando de raça de víboras, hipócritas. Sua vida de oração, jejuns e trabalho lhes causava indignação. Queriam persuadi-lo a deixar o método de trabalho que usava e queriam que ele tivesse maior prudência. Os fariseus e a família de Jesus atribuíam a obra do Espírito Santo a Satanás, e os seus irmãos acreditavam nos fariseus. Agora, veja essa citação.
A incredulidade da família de Jesus lançou uma sombra sobre a sua vida e foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que ele suportou por nós. Jesus sofreu muito por causa da ruptura familiar, onde não foi amado, querido e nem respeitado. A inimizade ateada no coração humano contra o Evangelho experimentou-a vividamente o Filho de Deus. Ele foi mais penosamente no próprio lar, pois tinha o coração cheio de amor, bondade, simpatia e apreciava as relações sagradas da família. O lar de Jesus para ele foi um lugar de tristeza. Os irmãos de Jesus, tudo está no deserto das nações, queriam mudar suas ideias e missão, queriam lhe dar conselhos, usavam contra ele palavras rudes e destituídas de apreço. Magoavam o coração de Jesus com suas palavras e atitudes. Jesus era sensível. Sabe, mas a gente olha para Jesus e achava assim que, guarda uma coisa, Jesus tinha a natureza interna, a sua natureza interna, o seu ser. Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda. Porém, a sua natureza externa, ele tinha de um homem, depois de 4.000 anos de pecado. Era um judeu comum, mais ou menos 1,75 m de altura. Todavia, Jesus tinha um porte régio e se vestia com o melhor que ele podia. E tinha roupas caríssimas e belas, porque ele se demonstrava e falava e aceitava. Ele era o Filho do homem, mas era o Filho de Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A natureza de Jesus era sensível e foi torturada porque sua família não compreendia sua obra e seus motivos eram condenados. Condenavam francamente os ensinos de Jesus e censuravam seu modo de pensar e agir. Agora veja essa citação. Tão penoso lhe eram os maus entendidos no próprio lar, que experimentou alívio para ir longe dos mesmos, aonde eles não existiam. Ir para longe de casa, deixar a mãe, os irmãos e as irmãs, porque ele não suportava a dor. Me lembro aqui uma história real. Lá nos Estados Unidos, um senhor tinha uma esposa tão rixosa, tão birrenta, tão má, que esse senhor resolveu assaltar um banco. Era uma pessoa de bem, mas aposentou, tinha que ficar em casa, e era insuportável ficar em casa. Então ele teve uma ideia, foi assaltar o banco. Mas assaltou assim, com um desejo de ser preso. E logicamente na América as coisas não se brincam. Ele foi preso. E aí então foi preso, foi para a prisão. E aí vem o motivo, né? Por que você assaltou um banco? Porque a minha mulher me trata tão mal que eu prefiro ficar na cadeia do que ficar em casa. Aqui ninguém me incomoda. Isso é verdade. Aconteceu alguns anos atrás. Ele foi para a cadeia, ficou lá na cadeia. Depois soltaram ele, porque o motivo dele não era torpe. Ele só queria fugir de casa. Agora se coloca no lugar de Jesus, irmãos. Ele chega a ponto de dizer assim: eu não posso mais ficar aqui. Ele tentou iniciar o seu ministério em Nazaré, foi rejeitado e disse: um profeta não tem honra nem na sua própria casa. E então ele sai dali e está escrito: um lar havia em que Jesus gostava de visitar, o lar de Lázaro, Maria e Marta, pois numa atmosfera de fé e amor seu espírito tinha descanso, refúgio e paz. Eu já falei isso várias vezes e nunca vou me repetir de falar. Tem 2 lugares que eu tenho paixão de ir. Eu amo vir à igreja. Eu gosto de vir à igreja. Mas, irmãos, eu gosto de voltar para casa. Eu gosto de voltar para casa. É o meu lugar de refúgio, onde eu tenho um anjo me esperando, literalmente falando da minha esposa amada, minha querida. E ao longo do dia, várias vezes, a gente fala um para o outro: eu te amo, eu te amo. Somos um casal abençoado, feliz, não perfeitos, mas eu gosto de voltar para casa. Gosto de jogar Rummikub com ela e comer pipoca. Gosto de assistir um bom filme, gosto da companhia da minha esposa, abaixo da companhia de Deus. Mas é a melhor companhia. Agora imagina você querer no final do dia voltar para casa e pensar assim: como é que eu vou voltar para casa? Se a minha casa é um inferno, se a minha esposa é uma cobra, se o meu marido é um jacaré, como é que eu vou voltar para casa? Não quero voltar para casa.
Aquele homem mau, aquela esposa má, aquela mulher rixenta, aquele homem birrento, briguento. Ou quando os dois não são, né? A rixosa com o birrento. Aí dois fios descascados, encosta assim, vive em choque, vive em briga. E não adianta você tentar ajudar. Eu já fui acusado várias vezes de tentar ajudar um casal, não deu certo, se divorciaram, o culpado fui eu. Então eu vou até um certo ponto, quando eu vejo que o negócio está ruim, irmãos, vamos orar e se matem aí, porque eu não vou mais resolver o problema de casal. Porque às vezes que eu tentei resolver, às vezes viveram junto por um tempo, depois deu errado ao pastor que postergou a nossa desgraça. Eu já tenho tanta história. Nossa, não posso nem comentar aqui, porque dá até uma certa chateação. O pastor vai na boa vontade, ajuda, depois dá um monte de problema e o culpado fui eu que fui lá. Então, esse negócio aí de briga de mulher, você não bota a colher, homem e mulher não bota a colher, é meio verdade. O pastor vai até um momento, eu aprendi até um momento. Essa semana mesmo, vai até um momento. Deixa eu assim, olha, vocês são maduros, sabe o que deve fazer, daqui a palavra. Ah, mas a gente quer que o senhor faça isso. Não vou fazer. Não é responsabilidade minha. Cuidado. Quando você tiver problema na família, lembre-se que Jesus experimentou essa dor. Eu vou repetir essa frase ao longo dos 3 sermões. Eu quero fixar na tua mente algumas coisas. Primeira coisa. Aonde Deus errou? Fala para mim. Aonde Deus errou? Um lugar perfeito, um Deus perfeito, um ambiente perfeito, um anjo que recebia emanações da glória de Deus, cheio de luz. Jesus chorou, clamou, suplicou, esperou, teve paciência, longo tempo, longanimidade divina lá no céu. Mas o tal do Luciferzinho resolveu dar uma de bobinho, querendo o lugar de Deus. Aonde Deus errou? Aí arrastou uma terça parte dos anjos. Deus teve problema lá em cima, irmãos, com a sua família celestial, seres imortais. Os anjos são imortais. Lúcifer ainda é imortal. Do tempo que a gente sabe a respeito dele, a gente não conhece. A gente, por favor, não diga que você conhece o diabo. A gente tem informação a respeito dele 6.000 anos. Está vivo? Porque ainda é imortal, foi criado para ser imortal. Os anjos são imortais. Todavia são seres criados, com a capacidade de escolher. E o Luciferzinho escolheu virar Satã, o inimigo de Jesus. Tinha inveja de Jesus. E Jesus chorou. Chorou, irmãos. Ele foi arrebatado do céu. Um dia pediu uma conferência com Jesus, Jesus veio até a porta do céu. E ele disse, deixa eu voltar. Jesus chorou. E disse, você não pode mais entrar aqui. E ele deu as costas e foi embora e Jesus ficou chorando. Você acha que Deus não tem sentimento? Era um filho, o mais amado, o mais querido. Deus não faz acepção de anjos, mas era o anjo preferido. Era o anjo preferido. Era o assistente de Deus, era o assistente de Jesus Cristo. Era o ministro, o primeiro ministro do céu, abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era ele, era o quarto criado. Então, eu sempre falo com as pessoas, para aí, se Deus teve problema lá no céu, com os seus anjos imortais, ô irmão, ô irmã, você vai ter problema com o teu filho, com a tua filha, com o teu sogro, com a tua sogra, você também vai ter problema para os outros. Nós vamos ver como Jesus agiu. Agora veja bem, guarda essa citação. Jesus é tocado de compaixão por aqueles que sofrem o que ele sofreu. Convida-os a serem seus companheiros e a buscar alívio onde ele encontrou alívio, na comunhão com Deus. Ora, Jesus dormia no relento.
Lógico, ele não tinha casa, não tinha uma mãe que ele pudesse voltar. A gente fala aí uma mariolatria, um endeusamento de Maria. Maria teve que aceitar Jesus como Salvador da sua vida, e num momento ela entrou na onda e não creu, porque ela também esperava um Messias político. Não pense que ela foi uma santa, não foi uma santa, foi uma mulher separada por Deus. Sim, foi santa, porque santa é separado para Deus, para o sagrado, mas não era uma pessoa perfeita. E aí quando ela foi lá, levada pelos irmãos, pelas irmãs, a tua mãe está aí. Jesus falou assim, a minha mãe? Ah, tá ok, mãe, então fica aí. A minha mãe são vocês, meus irmãos são vocês. Jesus não recebeu a mãe dele, não. Aquela expressão que aparece em São João 2, mulher que tenho eu contigo, é uma expressão respeitosa. Mas Jesus tratou a sua mãe com respeito, mas ele se colocava numa posição divina, como o encarnado Messias, o Filho de Deus. Deus não ficou, mãe é mãe, mas eu sou Deus. E ela teve que aceitar o seu filho como Senhor da sua vida. Está salva. Então Jesus diz assim, seja meu companheiro na aflição, eu sei o que é sofrer. Quando os relacionamentos mais sagrados, os relacionamentos consanguíneos, os relacionamentos que partem, muitas vezes do ventre, do coração, não estão seguindo o que a gente segue. E Satanás, irmãos, ele é covarde. Você já ouviu falar? Satanás, ele, assim, se ele puder fazer o pior, ele faz. Então o que ele vai usar? Ele vai usar os mais íntimos para machucar mais. Se um estranho, se uma mulher estranha me chamar de feio, de chato, até acho legal, porque ele não vai se aproximar de mim. Mas quando a minha esposa me chamou uma vez de chato, que eu sou meio chato mesmo, ela falou, você é meio chato. É meio não, eu sou chato bastante. Eu falei assim, eu sou chato pra caramba, então tem que cuidar, né? Ela falou assim, né? Você é muito chato às vezes. Puxa vida. Fica mais triste, porque é tua mulher, é tua esposa, né? Mulher não, mulher. Tua esposa querida, amada, que eu sou apaixonado. Agora está uma onda aí, irmãos, por causa do meu cabelo cor de cinza. Estão dizendo que ela é minha filha. Agora eu estou me passando por pai, já passei umas 2, 3 vezes esse negócio. Agora intensificou. Porque enquanto eu envelheço, ela não envelhece, parece que vai regredindo para menoridade. Aí eu tenho que cuidar mais, né, para não ser chato. Porque senão daqui a pouco eu vou perder a beleza da minha esposa, né? Não vou perder, não. Satanás busca, olha a citação, Satanás busca perverter a união matrimonial. Ele gosta de ver ruína e miséria. Como o diabo gosta de uma briguinha de casal. Quando o casal está lá pegando fogo, você é isso e você é aquilo, a tua mãe é assim, a tua também, o teu pai é assim, o teu já morreu, que a sua alma esteja lá no purgatório, se é que já não foi para o inferno, e aí fica lá se brigando, o diabo, coisa boa, briga, eu sou o pai da rixa, o pai da contenda, eu amo uma contenda, é filho contra pai, filha contra mãe, e aquele angu de caroço dentro de casa, e o diabo, os anjos, os anjos não moram num ambiente hostil e de rivalidade. Quem está vivendo num ambiente hostil e de rivalidade é o inimigo. Cuidado, irmãos. Não abra a porta para o diabo. Tem dificuldade relacional? Faz uma coisa. Chama o teu cônjuge. Vamos orar? Vamos orar? E como nós não somos perfeitos, o pastor e a esposa são perfeitos. Não, nós nos amamos muito, nos respeitamos muito, vivemos muito felizes, mas não somos perfeitos. Uma vez, há uns 20 anos atrás, estávamos viajando, uma situação boba, besta. Eu fui um pouco rude com a minha esposa, eu vi que ela ficou triste, e eu precisava consertar aquilo, não sabia como fazer. Estávamos numa cidade no Paraná, eu falei, bem, fazer uma oração comigo? Nos ajoelhamos, oramos longamente. Depois conversamos pouco. Tudo foi resolvido. Não era nada grave, nada sério. Mas, irmãos, abra uma portinha para o diabo. Abra uma brecha. Abra uma brecha para o diabo no seu casamento. Ele entra, arrebenta a porta, arregaça a porta. Casamento não pode ter brecha, irmãos.
Casamento não pode ter brecha. Eu vou dar um conselho para você, querido marido, querida esposa. Hoje, depois do sermão, pegue a Bíblia, primeira carta de Paulo a Coríntios 7. Leia o capítulo inteiro. Esse negócio do casal que tem saúde para isso, ficar separado de corpos, 1, 2, 3 semanas, isso é errado. Tem que ficar coladinho. Se não der para rolar um negócio mais íntimo lá, pelo menos ficar grudado. Leia lá. O diabo entra mesmo. Satanás busca perverter a união matrimonial. Ele gosta de ver ruína e ver miséria. O que Jesus fez? Vamos lá. Se você estudar a Bíblia, por causa do tempo, não vou, por isso que eu falei, esse sermão eu vou pregar em 3 fases. Mas o que Jesus fez? Jesus manteve a sua postura e a sua comunhão com Deus e a sua missão. Um dia eu perguntei para minha esposa: tu me ama? Ela falou: eu te amo. Você é feliz comigo? Não. Eu já fiquei triste. Ela falou assim: quem me faz feliz é Jesus. Lógico que eu sou feliz com você, mas você não é a fonte da minha felicidade, da minha salvação. A fonte da minha felicidade é Cristo. E foi bom ouvir isso. Eu não sou Deus, eu não sou o Salvador dela, não sou o Senhor da vida dela. Jesus manteve a sua ligação com o Pai, e na comunhão com o Pai ele encontrava, na sua solitude com o Pai ele encontrava companhia. A Bíblia diz que os solitários encontram família em Cristo. Outra coisa, Jesus se mantinha conectado a Deus. Outra coisa, ele não fugiu do seu propósito de vida, ele seguiu a sua vida. Ele saiu da Galileia, saiu de Nazaré e tocou a sua vida. E manteve a sua atitude. Eu creio nisso, isso é verdade. Se você crê que eu sou usado pelo diabo, não sou, tchau, fui. Jesus também não compeliu as pessoas a seguirem, não obrigou. Você não encontra na Bíblia Jesus pregando para sua mãe, para os seus irmãos. Jesus não, ele deu exemplo, não obrigou, mas atraiu. E só o tempo foi mostrar isso. Uma vez uma irmã, numa cidade aí que fui pastor sou pastor por 32 anos, então você não vai adivinhar onde que a irmã me chamou para visitar um marido que não queria seguir o evangelho, ela forçava. Eu fui até a casa da irmã, e eu cheguei na casa, percebi uma pessoa, um homem bondoso, um homem querido, uma pessoa legal. Eu falei: irmã, posso ficar um pouquinho com ele? Sozinho? Ah, por quê, pastor? Eu falei: eu estou pedindo para a irmã, ela já foi assim meia rude. Eu falei: por que você quer ficar sozinho com ele? Eu falei: não, eu só quero, a senhora me permite conversar com ele? Ah, então vou lá para dentro fazer um suco. Eu falei: irmã, pode espremer a laranja? Demora. Eu quero ficar uma meia hora com ele. No final da conversa eu descobri que a mulher era um problema. Ela não atraía o homem para Cristo, ela, os 2 pés. Aí conversei com ele, com candura, com amor, e era verdade. Na igreja era uma santa, mas em casa, misericórdia. Só Jesus naquela causa e naquela casa. Aí fui embora, orei. Um dia na igreja chamei a irmã na sala pastoral. Ô, irmã, ai, que foi, pastor? Parecia uma beata. Ai, pastor, pois não, aqui está sua serva, seu serviço. Ô, hipocrisia. Irmã, vamos falar de... Irmã, sabe por que o seu esposo não vem para a igreja? Por causa da senhora. Irmã, é verdade que a senhora faz isso? Faço. Misericórdia, irmã. É verdade que a senhora trata a sua esposa assim? É verdade. É verdade. Irmã, que um homem que aguenta uma mulher dessa. Ele ainda está com a senhora. É, pastor, eu tenho que mudar realmente. Não sei o quê, não sei o quê. Mas ele, não. A senhora é cristã. A senhora tem que ser um exemplo. E é duro você falar para a pessoa que não atrai o cônjuge, não é amorosa, não é cuidadosa. A Bíblia não diz lá em Coríntios 7... Trate o seu cônjuge de tal maneira que você o constranja. Seja tão bondoso, tão bondosa, tão querido, tão querida, que um dia essa pessoa diga assim: não é possível que eu não vou seguir esse Deus. Isso, graças a Deus, também acontece bastante.
Seja uma pessoa que atraia e não uma pessoa que venha a afastar. Tenha paciência, longanimidade, tolerância. Jesus deixou o tempo passar, irmãos, 3 anos e 6 meses, foi trabalhar, e a sua fama correu. Jesus não arredou o pé, e o tempo passou. E aí a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs foram vendo quem era quem era hipócrita, mentiroso, fariseu, escriba, e quem era Jesus. E daí você tem que ler o restante da Bíblia. E o restante da Bíblia, você vai encontrar algumas coisas. Tiago, um dos perseguidores, se tornou coluna da igreja em Jerusalém, era o primeiro ancião. Era o nosso Cleiton lá de Jerusalém. Coluna. Escreveu a carta. Quando você lê a carta de Tiago ali, depois de Hebreus, uma carta dura, esse camarada tinha perseguido Jesus. Aí você vai ter um outro chamado Judas, que escreveu o livro de Judas antes do Apocalipse, irmão de Jesus. Se tornaram obreiros na causa de Deus e deram a vida em martírio por causa de Cristo. Gálatas 2:9 diz que Tiago era o principal líder da igreja em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus apareceu pessoalmente a Tiago após a ressurreição. Irmãos, eu acho isso muito bonito. Jesus ressuscita e Jesus tem alguns encontros coletivos durante 40 dias, mas Jesus tem alguns encontros pessoais. E um dos encontros pessoais, Jesus teve com seu irmão e o chamou de possesso. Jesus conversou com Tiago, a Bíblia diz, está em 1 Coríntios 15:7. Tiago era bispo de Jerusalém, né? Pastor. Atos 12:17, 15:13, 21:18. Agora veja a família de Jesus, Atos 1:14. Atos 1:14. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Com a crucifixão, ressurreição, aparição, a família inteira de Jesus se converteu. Se prepararam 10 dias de oração e receberam o Espírito Santo. Provavelmente Maria Madalena foi a cuidadora de Jesus em Éfeso. E a família de Jesus foi salva pelo seu sangue. Tiago morreu no ano 60 em Jerusalém, como mártir. Jesus salvou. Teve paciência, tolerância. Então, se eu falo para alguém aqui da igreja, que tem um filho, uma filha, um amado, não está seguindo o que você crê. Como eu falei, o sermão ele é denso, ele é longo. Então, vou repetir mais 2 coisas que eu vou repetir depois. Se você fez a sua parte, tenha paz com Deus e não sofra por um íntimo familiar, seja filho, seja filha. Se você fez a sua parte, não carregue culpa, porque é uma culpa ilegítima. Terceira coisa. Jesus nunca levantou a voz em acusação. Deus não chegou para Adão e disse assim: está vendo, Adão? Está vendo, Eva? Olha que o filho que vocês geraram. Vocês pecaram. Olha aí o fruto do ventre de vocês. Vocês estão esperando um redentor? Que eles esperavam que Caim fosse o redentor. Vocês estão esperando o filho da promessa? É um assassino. Está vendo?
Deus nunca acusou um pai ou uma mãe pela escolha de um filho. Temos casos que sim, como no caso de Eli, que se perdeu e os filhos também. Mas porque o pai não fez a sua parte. Adão se arrependeu sinceramente, Eva se arrependeu sinceramente, iam até a porta do Éden, levavam Caim e Abel. E quando Caim assassinou Abel, Deus não levantou o dedo em rixa e disse assim: está vendo? Deus não acusou o profeta Samuel e disse assim: ó, teus filhos se perderam, Samuel. Deus nunca acusou. Deus não acusou Davi: ó, tua família é incesto, é estupro, é assassinato. Deus nunca acusou Davi. Depois eu vou ler um texto que você conhece também, diz assim: ainda que Ló ressuscitasse, Daniel, cada um salvará a sua própria vida. Ezequiel 18, que a responsabilidade é pessoal. Você educa teu filho, você educa tua filha, eles chegam à maioridade e de repente escolhem um caminho que você não optou, mas eles optaram. Se você fez a sua parte, se você educou, tenha paz com Deus. Deus não acusa você, então não se acuse. Agora, se mesmo você tenha sido um pai, uma mãe negligente, você errou, peça perdão a Deus, se arrependa e viva a sua vida com Cristo, atraindo as pessoas com amor para o Evangelho. Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar, vou começar por mim. Quem aqui não tem um amado, um querido, uma querida, seja um irmão, um pai, uma mãe, uma irmã, um filho, uma filha, alguém que está afastado? Todo cristão, é raro uma pessoa que não tem alguém. Todos temos. Eu digo temos porque eu tenho familiares também. Agora, o meu modelo me ensina me manter diante de Deus, seguir a minha missão de salvação, dar exemplo de amor, respeito, bondade, longanimidade e tolerância. Tolerância que eu digo, irmãos, é assim: Jesus tolerou a família, mas se afastou. Então vamos imaginar. Ah, agora eu vou acatar o meu filho. Teu filho é um usuário de drogas. Aí ele quer trazer droga para dentro de casa, ou ele começa a traficar drogas e ele quer fazer ali da sua casa um ponto. Aí não é acolhimento, isso aí já é conivência e cumplicidade. Tua filha quer morar com a menina dentro da tua casa. Não. Teu filho quer morar com um homem dentro de casa. Não. Não. Aí não. Então, o cuidado deve ter com uma tolerância lá. Fica na tua vida, eu vou seguir aqui, certo? Mas, irmão, Jesus orou, deu exemplo. E no final ele colheu o que ele havia semeado. Muitos pais bondosos, santos, puros, consagrados, estarão no céu sem seus filhos. E muitos filhos estarão no céu sem seus pais. Um será tomado, o outro deixado. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Ou você acha que quando vier a perseguição, e nós se estivermos vivos, eu creio que estivermos vivos, quem vai dizer onde nós estamos, o que nós cremos e quem nós somos? É quem nos conhece. Quem vai levantar o calcanhar contra nós? A profecia diz: os mais íntimos. Os membros da igreja se levantarão uns contra os outros. Vão dizer: ah, vocês querem pegar a Nícia? Ela tem uma chácara aqui, assim, assim, eu sei onde é que é, vamos te levar lá. Assim, irmãos queridos, Jesus, para encerrar, Jesus, ele viveu em seu lar todas as desgraças que um ser humano pode sofrer em termos de relações funcionais, disfuncionais, críticas. Eu não sei se você já sofreu a crítica de ser acusado de possesso. Você está possesso. É pesado demais. Mas Jesus se manteve, cumpriu a sua missão, não acusou. E finalmente ele viu o resultado de sua vida. Ver seus dois irmãos, Tiago e Judas, como, pode vir, queridos irmãos do Ministério Louvor, como autores bíblicos. E agora eu fico imaginando
Jesus lá no céu, aí a sua mãe, pode subir, queridas, é o nosso ministério de louvor. Jesus lá no céu com a sua mãe, com os seus irmãos e as suas irmãs, com José, que era um homem íntegro e fiel. E toda a família, com aquele sagrado orgulho, dizendo: ele é meu irmão, ele é minha irmã, ele é meu irmão. Aí Maria: ele é meu filho. E José dizendo: eu fui padrasto, mas fui um padrasto bom. Uau, que orgulho! Mas sabe, não só eles. Jesus é chamado de irmão mais velho. Ele é o teu irmão mais velho, o meu irmão mais velho. Aí Jesus talvez diga assim: vocês são meus irmãos, eu sou o irmão mais velho. Vocês não fizeram parte da minha família lá antes da cruz, uma família complicada. Mas todos vocês são meus filhos. E vocês viverão comigo como ser humano por toda a eternidade na terra renovada. Há um tempo atrás eu disse para uma pessoa muito querida do meu sangue: se você não for para o céu, eu vou, pela graça de Jesus. Você não quer a eternidade? Eu quero. Eu quero. Eu quero saber, eu quero conhecer Jesus, eu sonho, eu vivo por isso, eu prego isso. Eu quero isso. Agora, eu não vou sofrer. Irmão, tem uma citação que um dia eu vou trazer aqui. Não é correto a gente sofrer por familiares que não querem seguir a nossa fé. Não é correto. A melhor forma de você atrair um familiar seu longe de Deus é você estar perto de Deus e contente, alegre, esperançoso, para que a pessoa olhe assim: uau, eu quero esse evangelho. Agora, não seja uma pessoa assim, a não ser que você tenha alguma doença, mas não tenha um evangelho tristão. Tem que ser cristão, não tristão, depressivo, para baixo, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. A pessoa assim: que igreja é essa? Que religião é essa? Uma religião que não atrai, uma religião que espanta, uma religião triste, uma fé depressiva. Eu não quero isso. O teu lar tem que ser um lar de luz, de alegria, de paz, de brincadeira, de descontração, um ambiente gostoso. E lembre-se, só um pouco mais, só um pouquinho mais, e nós haveremos de ver aquele que virá, aquele que foi, sempre é e será Jesus. E aí nós vamos conhecer a mãe de Jesus, Tiago e Judas, os outros irmãos que não são mencionados os nomes, e as irmãs de Jesus. E vamos conhecer o justo José, inspirado pelo Espírito Santo, entendeu que no ventre daquela garota de 16 anos havia um ente que não era seu, mas ele deveria criá-lo como filho, mas era o próprio Filho de Deus. Que responsabilidade, que privilégio. Vamos cantar esse hino só um pouco mais, e nós veremos Jesus e a sua família, e pela graça de Jesus estaremos lá com a nossa família também. Vamos cantar. Há um céu que Deus chamou de lar. Como vai ser a reunião para o arrebatamento? A Bíblia diz: Deus reunirá os escolhidos. Como é isso? Deus vai reunir a família, Deus vai reunir os amigos, e Deus vai reunir toda a igreja num só lugar. E os anjos farão a colheita, que é o arrebatamento. E todos nós iremos para o céu, que é chamado de lar, porque Deus é um Deus de família. Vou pedir que a minha amada esposa ore. Querido Deus, louvado seja o seu nome, Senhor, por ter nos criado, e a despeito de termos feito a escolha de o desobedecermos, o Senhor se rebaixou a nossa estatura como pecadores para pagar o preço e nós podermos ser elevados à sua estatura. Querido Deus, neste sábado nós queremos renovar o nosso compromisso. Amém. De nos submetermos à sua vontade,
para que a nossa vontade seja santificada e possamos exercê-la sempre de acordo com aquilo que o Senhor nos orientou. Para sermos obedientes, para, Senhor, sermos pessoas melhores, sermos mais felizes, para testemunharmos do Senhor, para que cada vez mais santificados nós possamos influenciar a outros para essa verdade maravilhosa que um dia conhecemos. Que possamos vivê-la, Senhor, vivê-la com intensidade e assim contagiarmos, primeiramente o nosso lar, depois quaisquer ambientes que nós possamos estar, para que muitas pessoas possam conhecer ao Senhor e que o Senhor possa voltar logo. Amém. Que as coisas tristes que temos visto, as tragédias, as perdas, terremotos, Senhor, tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo, mas ao mesmo tempo desperta-nos, Senhor, desperta-nos para o preparo, desperta-nos para que preguemos com a nossa vida, primeiramente, depois com as nossas palavras. Nós nos colocamos nas suas mãos. Dê um restante de sábado muito abençoado a cada um aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos isso e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.